Cumprimentando a todos, declaro aberta a sessão para a sessão de dissídios individuais do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 16 de 2 de 2017. É a primeira sessão do ano. Espero que todos tenham tido um final de ano e uma passagem de ano, ambos, no seio de suas respectivas famílias e com muita felicidade, e retomamos os trabalhos. Nós temos aqui presentes hoje alunos da Faculdade de Direito de Itaúna, não é isso? Qual o período que é? 10º? Estão em coro. É um prazer recebê-los, serão sempre bem-vindos. E é muito boa essa iniciativa da escola, porque traz os alunos para o seio, exatamente para o lugar em que eles vão atuar, caso, evidentemente, haja interesse de algum de vocês pela carreira de advocacia, da advocacia trabalhista, ou da magistratura, ou da Procuradoria Regional do Trabalho, enfim. É muito gratificante isso para o aluno, para o professor e para o tribunal, porque é um prazer recebê-los. Vocês estão assistindo a uma sessão da ação de dissídios individuais. Vocês sabem que o tribunal ele é composto já, se eu estiver repetindo, não tem importância, agora é ao vivo e a cores. O tribunal é composto pelo pleno e por órgãos fracionários, né, que são a seção de dissídios individuais, o nosso tribunal, que aprecia, que tem competência para julgamento competência originária para julgar o que, Rose? Mandado de segurança. Mandado de segurança. Há 2, que somos nós. E habeas corpus também julgam, né? Mandado de segurança, habeas corpus, eles julgam. Mandado de segurança, habeas corpus. Nós, a seção de dissídios individuais 2, que temos competência para julgar originariamente ação rescisória e alguns agravos, outros desdobramentos pertinentes à ação rescisória. E a 3, que é a SDC, Seção de Dissídios Coletivos, que julga, aprecia dissídios coletivos e matérias pertinentes. E depois vem as turmas, que julgam os recursos ordinários, agravos de petição que vêm de primeiro grau. No julgamento, nós temos, vocês sabem, um relator. Antes havia revisor, hoje o Código de Processo Civil já não aprecia mais a figura do revisor, então somos todos segundo e terceiro votantes, além do revisor, do relator, evidentemente. O relator, normalmente, o advogado, com a inscrição feita, o advogado faz a sustentação, o relator profere o voto e são colhidos os demais votos. Quando há divergência, há o debate e, enfim, a conclusão que é proclamada pelo presidente, com a ajuda de todos, no meu caso, com a ajuda de todos, evidentemente, que colaboram, porque todos têm tanta ou mais capacidade do que este presidente, e proclama-se o resultado e depois publica-se. E começa, então, inicia-se o prazo para um eventual recurso ordinário, não aquele da vara para cá, mas é um recurso ordinário, é claro, embargos de declaração ou recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, nós vamos dar início hoje, e espero que vocês aproveitem bastante essa junção da academia, né, academia no sentido de, ainda que seja
que não seja no sentido acadêmico do termo, mas da escola com a prática e com os tribunais é muito salutar e confere efetivo conhecimento da atividade forense. Isso é muito proveitoso. Então, é um prazer tê-los aqui, espero que vocês aproveitem. É possível que a gente utilize um mecanismo de ler primeiro o resultado, o relator lê o resultado, porque pode ser que o procurador inscrito, o advogado inscrito, nem tenha interesse em fazer a sustentação. Então, se fizermos isso hoje, é um mecanismo apenas de mitigação de demora e tornar mais rápido, mais funcional a sessão. Sejam bem-vindos, estejam à vontade, participem e aproveitem bastante. Eu submeto à egrégia turma, à egrégia sessão, a ata da sessão anterior. Aprovada. Sem objeção, algum magistrado pretende fazer algum registro? Não. Então, vamos iniciar a sessão. Nós pedimos licença aos advogados, e naturalmente com a aquiescência deles, para dar preferência, mesmo porque é regimental, ao juiz Frederico Leopoldo, que tem apenas 2 processos. São os embargos de declaração e uma rescisória, não é isso? E daremos, então, preferência. Se houver advogado inscrito, ele se manifestará. Se não, pode pregoar, por favor. Sala vinculada, sala de 14 horas. Primeiro, a ação rescisória 10.453.89/2016, autor município de Sabará, réu Adenilson de Souza, relator juiz Frederico Leopoldo Pereira. Qual que é? Tem advogado inscrito? Não, tem não. Não? Ministro juiz Frederico, se quiser ir à conclusão. Senhor presidente, apenas para que os alunos que estão assistindo se situem, em angusta síntese, o município pretende o corte rescisório alegando incompetência absoluta do juiz do trabalho, com base no artigo 966, inciso 2º do Código de Processo, alegando que a relação jurídica era de caráter administrativo e não regida pela CLT. E nós passamos, então, à leitura do dispositivo. Admito a ação rescisória ajuizada pelo município de Sabará. No mérito, julgo procedente o pleito rescisório, fundado no inciso 2º do artigo 966 do novo Código de Processo Civil, para rescindir a sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista de número 0011-95543-2014, que tramita na Vara do Trabalho de Sabará, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e, por consequência, determinar a remessa do referido processo para a Justiça Comum Estadual. Com fundamento no artigo 301 do Código de Processo Civil, determina a imediata suspensão da execução promovida nos autos do processo. Comunique-se o juízo da Vara do Trabalho de Sabará acerca da suspensão deferida, condenando o réu a pagar ao autor honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa, custas pelo réu no importe de R$ 136,07, calculada sobre R$ 6.803,84, valor atribuído à causa desta ação rescisória. É como votamos, excelência. Alguma divergência? E assim se decide nos termos do voto do relator por unanimidade. Vocês repararam que eu nem colhi votos, porque não há divergência. Próximo é o ED da ação rescisória 10.758.78/2013. Relator, doutor Frederico, embargos declaratórios. Doutora Mônica tem pedido. Doutor Frederico, a conclusão, por favor. Por favor, excelência. Eles têm que se habituar ao carregamento do PJM. Doutora Mônica está impedida. Pois não, doutor Frederico. Conheço os embargos de declaração, no mérito, nego-lhes provimento. Alguma divergência? E assim se decide nos termos do voto do meritíssimo juiz Frederico. Presidente, o
O doutor Frederico, então, termina com isso os 2 processos dele, não é? É isso, doutor Frederico? Sim, Excelência. Então, por favor, eu queria fazer um registro de agradecimento ao doutor Perfeitamente. Frederico, que me substituiu nas minhas férias, e me deixou muito tranquilo com relação à continuidade dos trabalhos e fez um trabalho belíssimo lá no meu gabinete. Então, quero fazer esse registro de agradecimento, já que na sessão ele vinculado passa a ser a última que ele realiza nesse período, porque depois ele vai ser convidado outras vezes para me substituir, com certeza. Esse é o registro. Senhor presidente, Oi, Nelson. agradeço a doutora Rosemary não só pela bondade das palavras, mas também pela honra que tive de ser convidado a substituí-la. Sei que jamais à altura, né? Mas a gente tenta fazer o que pode. E eu quero registrar aqui que o gabinete também é excelente, me senti muito bem acolhido, muito bem amparado. Obrigado. A doutora Rose é assim mesmo. Ela Meus funcionários sempre- estão quietinhos lá, viu, gente? O gabinete é bom, mas é meu. Mas é gentileza. Não vi ninguém lá, não. O gabinete é péssimo. O gabinete realmente é muito bom. E o doutor Frederico é excelente. Foi tudo muito, muito adequado, muito tranquilo lá, graças a Deus. Pois não. Nós agradecemos, doutor Frederico Leopoldo. Vossa Excelência, sinta-se à vontade. Se quiser nos dar os prazer, pode ficar aí conosco até às 6. Hoje, Excelência. Peço licença, então. É sempre bom tê-lo entre nós. Prazer é mesmo. E a continência? Vamos ao próximo. Que dá gracinha, né, gente? Não. Não, vamos com a sequência aí. Tem escrito pelo primeiro. Esse é o primeiro, não sei. Uma viagem. É, uma viagem. Primeiro é você. É comuns que recusam. Hein, Vitor? Vitor, não é comuns que recusam? Nós vamos, com a aquiescência do Ministério Público do Trabalho, dos representantes, sempre muito cordial, nós vamos apregoar um processo que não está sequencialmente na antecedência, mas que há uma procuradora inscrita que tem compromisso e o doutor Genderson cordialmente permitiu que fosse apregoado o processo. Agora nós vamos para a sala plenário 1, a sala das 14h20. Começar pelo processo Ação Rescisória 10.14386/2016, autor Banco Santander S.A., réus Vilmar Coelho dos Santos e Alcério Luiz Dutra da Silva. Relator é o senhor doutor Márcio Vidigal. Eu? Advogada inscrita, doutora Andréia de Campos Vasconcelos, pelo segundo réu. Doutora, eu vou ler o resultado, porque talvez ou seja dispensável a sustentação, ou talvez a senhora vá direto aos pontos que interessem, não é isso? Eu estou admitindo a ação e, no mérito, julgando improcedente o pedido nos termos da fundamentação. Custas de responsabilidade do autor no importe de R$200, calculadas sobre R$10 mil, valor atribuído à causa. O depósito prévio deverá ser vertido em favor dos réus, nos termos do artigo 974, parágrafo 1 do CPC vigente e do artigo 1º da Resolução 154, de 16 de fevereiro de 2009, do Colégio do TST. Sucumbente o autor, fica condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono dos réus no importe de 20% sobre o valor da causa. Vossa Excelência, vai usar a palavra? Não, Excelência, eu peço apenas que seja confirmado o voto. Alguma divergência? Não. E assim se decide nos termos do voto do relator por unanimidade. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Agora vamos ao Genderson. Que sala que é? Vamos agora à ordem normal. Sala do MPT. Sala MPT, a sala de 14h10.
Primeiro processo é a ação rescisória 10.324/21/2015, autor Ministério Público do Trabalho, réus Adelson Torida dos Reis, Colossos Geologia e Participações Limitada, Serra Pelada Companhia de Desenvolvimento Mineral, relator desembargador Rogério Vale Ferreira, tem sustentação oral. Dr. Genderson Silveira de Lisboa pelo autor e Dr. Fernando César Teixeira pelo primeiro réu. Esse será bom, né, doutor Zé Murilo, que o procurador fale, né? Vossa Excelência quer usar a palavra? Vossa Excelência é autor? E a palavra? Pois não, senhor presidente, demais magistrado compõe o senhor julgador, senhoras secretárias, senhores servidores, senhores advogados, estudantes de direito aqui presentes. É uma ação rescisória proposta pelo Ministério Público e a investigação que deu ensejo à promoção dessa ação, ela foi iniciada por uma denúncia de um juiz do trabalho lá do Pará, da vara de Paraopebas. Ele constatou que, executando créditos trabalhistas que eram devedores à segunda e terceira empresas RES, ele constatou que uma das pessoas que, na linha de entendimento adotada lá na vara de trabalho de Paraopeba, seria um dos sócios da empresa, ele teria constituído um título assegurando a condição dele de empregado. E, com base nesse título executivo, ele estaria blindando ao seu patrimônio para que ele não respondesse às execuções desse crédito trabalhista. Isso chegou aqui no Ministério Público do Trabalho, por intermédio dos colegas lá da 8ª Região, foi instaurado um procedimento, feita uma investigação, e, afinal, o Ministério Público concluiu que a denúncia realmente tinha fundamento, que, na verdade, esse primeiro réu, o senhor Adelso, ele trabalhava, sim, para essas empresas, mas não na condição de empregado. Ficou demonstrado, inclusive, uma das RES SA, ele era simplesmente o executivo, né, o gerente, o mandatário total da empresa. E a legislação aplicável à espécie, em algumas hipóteses, admite até que essa pessoa responda a algum ato de má gestão em relação a essas empresas. E essas empresas realmente não estão conseguindo honrar os créditos trabalhistas de seus ex-empregados lá no Pará. E o Ministério Público, após colher prova oral, prova documental, chegou à conclusão que realmente esse acordo que foi homologado aqui em Minas Gerais, ele acabou dando a ele a condição de empregado, no único intuito de blindar o seu patrimônio, para que o patrimônio dele não responda às execuções que estão em tramitação lá no Pará. Vários indícios estão indicados na inicial, nas nossas razões finais que apresentamos, mas o que evidencia do processo é isso. Inclusive, até mesmo o pequeno valor que foi objeto do acordo, porque é uma ação com pedidos que, se fosse feita a liquidação, iriam dar valores absurdos, e se fez um acordo num valor módico, e justamente porque o interessante ali não é criar um título para que ele execute, e sim estipular a condição de empregado num determinado período em que ele era simplesmente o maior executivo das duas empresas, para que seu patrimônio não responda pelos atos de má gestão que eventualmente tenha cometido. Então, nós estamos ratificando as alegações contidas na inicial, nas nossas alegações em razões finais, e propugnando pela procedência da ação rescisória e em novo julgamento que seja extinto o processo sem apreciação de mérito. É o que se requer, Excelência. Pois não. Doutor, tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa na qual peço licença a cumprimentar a todos aqui desta egrégia sessão, de todos aqui presentes, dos estudantes, dos colegas advogados, do nosso presidente da Ordem. Excelência, com a máxima vênia das alegações do Ministério Público do Trabalho, necessário se faz, antes de adentrar propriamente na questão aqui do mérito, de fazer uma defesa pessoal. E por que uma defesa pessoal? Porque o Ministério Público, através das alegações, aduz que há uma ação fraudulenta. Excelências, não sou tão velho, tenho 10 anos de advocacia.
fui aluno aqui na pós-graduação do professor Vitor. Quando iniciei, militei bastante na comarca de Pedro Leopoldo, com o doutor Paulo, e alguns dos senhores já me conhecem. Não sou um advogado milionário, não sou muito rico, não sou rico, mas por dinheiro nenhum, que não me falte, minhas condições hoje são boas, eu faria uma ação fraudulenta. Impetraria uma ação na Justiça do Trabalho, entendendo, sabendo que aquilo ali não condizia com a verdade. Vim para a Justiça do Trabalho em 2004, 2005, quando era policial militar, a convite do nosso presidente, professor Antônio Fabrício, que até por coincidência hoje está presente, me convidou para que fizesse estágio no escritório dele. Lá fiz estágio, me tornei advogado, venho lutando aqui, e não tem razões nenhuma de cunho pessoal ou financeiro para interpor uma ação fraudulenta. Dito isso, eu vou passar as questões aqui do processo. Esse réu, meu cliente, senhor Adelso, que ora é tratado como sócio dessas empresas, foi convidado para trabalhar na empresa Colossus. Excelências, a empresa Colossus é uma multinacional cujos principais acionistas são canadenses. Essa empresa, ela está ativa no exterior, principalmente no Canadá. E ela desenvolveu um projeto de extração de ouro em Serra Pelada, depois de todos aqueles longos anos. E convidou o senhor Adelso para ser empregado dela. Ora, mas ele não é sócio, é ser empregado? Não, excelência. Ele foi empregado com a carteira anotada. Existe anotação, prova nos autos. Entre 2008 e 2010, quando ele iniciou a prestação de serviço, o fez através de empregado, registrado, como gerente administrativo, e uma remuneração à época de R$4.000. A Colossus, nesse imbróglio lá de Serra Pelada, não poderia explorar essa questão da extração do ouro de maneira independente. Foi necessário que ela fizesse uma junção com uma empresa brasileira. E ela fez através dessa empresa, Serra Pelada. E a Serra Pelada, por sua vez, fez um convênio com os garimpeiros, com a cooperativa dos garimpeiros lá. Mas o que denota é que, durante esse período, o senhor Adelso, assim como os outros gerentes das empresas, tinham o seu registro devidamente anotado. Quando a Colossus se inteirou da situação do Brasil, ela sugeriu que esses altos empregados à época fizessem a rescisão do contrato de trabalho seletista e passasse a questão da pejotização. Não vamos fechar os olhos. Essa Justiça do Trabalho julga, até hoje, em que pese, eu até acredito que essa já seja uma situação superada na maioria das vezes, mas até hoje nós julgamos processos, acompanhamos processos sendo julgados aqui, de pejotização. É público e notório que essas empresas fazem essa prática. E até com a adesão dos empregados. Muitos deles preferem essa situação. O réu passou de uma remuneração de R$4.000 a uma remuneração superior, chegando até o final R$30.000, mas pagos através dessa empresa que ele constituiu, que é a Gaia, junto com a esposa dele, que também presta serviço para outras empresas. Então, o Ministério Público aduz que ele era o cargo máximo na empresa. E as provas dos autos diz que não, que ele era gerente administrativo, enquanto seletista, e depois que passou ao PJ, continuou com as mesmas atividades, com as mesmas funções exercidas.
Ora, se a gente prega na Justiça do Trabalho que um dos princípios mais norteadores, que a gente mais se apega é o princípio da primazia da realidade, vamos ver os fatos, vamos ver as provas dos autos para saber se ele era o executivo ou se ele era um gerente. Nos autos, está comprovado, quer através de documentação, quer através da prova testemunhal, que ele, enquanto diretor sem designação, e passou essa oportunidade como diretor administrativo, ele tinha um limite na sua atuação. Esse limite começou com R$50 mil e depois passou a R$200 mil. Mas dentro desse limite, ainda dentro desse limite, ele atuava de maneira independente? Não, excelência. Está comprovado nos autos que, ainda assim, ele teria que ter autorização do diretor e mais uma assinatura em conjunto com o outro gerente. Isso ficou provado e a prova testemunhal, além da documental, tem a prova testemunhal do senhor Lucas e da senhora Sonara. O senhor Lucas, ele diz que nos primeiros meses teve carteira assinada e depois passou a ser pessoa jurídica. Todos eles, a essa época, passaram para essa condição. A senhora Sonara diz que depois que passou a pessoa jurídica, o réu assinava em conjunto com outros diretores e toda a decisão vinha através de um e-mail do diretor e quando não, os diretores estrangeiros vinham e atestava para saber se aquela atitude do réu estava correta ou não, se poderia fazer. Então, nós estamos comprovando aqui nos autos que ele não tinha essa autonomia. Doutor, eu pedi que o senhor concluísse, porque o tempo já esgotou. Tá, ok. Ele não tinha essa autonomia conforme a prova documental e também os e-mails tratados e também essa prova testemunhal. Por fim, excelência, algo que é extremamente importante. Essa reclamatória trabalhista, ela foi ajuizada muito antes dos bloqueios, muito antes de que tivesse ciência da situação de inadimplência das empresas. Vamos terminar, doutor? Encerro. Vamos. Então, o réu pede a improcedência da ação. Pois não. Eminente relator, desembargador Rogério Vale Ferreira. Pois não, senhor presidente. Antes de entrar no meu voto, eu anotei aqui da fala do senhor procurador que, segundo ele, a prova dos autos demonstra que o reclamante era sócio oculto e mandatário total das empresas e, por isso, responderia pela má gestão. Mas a prova dos autos, data máxima vênia, não demonstra nada disso, nem que ele era sócio, nem que ele era mandatário total. Da análise que eu fiz pormenorizada desse processo, a questão é exatamente essa sustentada da tribuna pelo ilustre advogado. Esse reclamante trabalhou 2 anos e meio como empregado, gerente, empregado, carteira assinada, direitinho. Dali passou, ele e vários outros passaram a trabalhar através de pessoa jurídica. Ele na empresa da esposa, que já existia antes dele passar a prestar esse serviço para as empresas através dessa pessoa jurídica. É a chamada pejotização que a gente julga aí com muita frequência. A prova revela que as funções dele, tanto antes, enquanto empregado reconhecido com carteira assinada, quanto depois, permaneceram as mesmas. Eram as mesmas funções. Isso eu cito aqui vários depoimentos. E, evidentemente, que ele, ao passar de empregado para pessoa jurídica, ele teve um acréscimo remuneratório. Isso é evidente, e tanto isso que ele usa para justificar o baixo valor do acordo que ele firmou em juízo. Ele falou, eu não pedi verbas trabalhistas, aviso prévio, férias, 13º, porque isso me foi compensado pelo aumento que eu tive ao passar a atuar como pessoa jurídica. Eu notei uma transparência e uma lealdade muito grande do autor nesse processo. Ele foi claro, ele não nega que ele, ao procurar a justiça para fazer o acordo,
o intuito dele foi realmente ter a sua situação de empregado reconhecida, mais do que o valor pecuniário do acordo, porque ele sabia que as empresas estavam em situação que não estava pagando nada, e tanto que não pagaram até o acordo de 60 mil que fizeram com ele, e ele teve que dar início à execução. E ele foi claro, ele fala que o que ele queria era ver a sua situação de empregado reconhecida e que seu nome fosse retirado lá do registro das empresas na Receita Federal. E eu, analisando o processo, o intuito dessa rescisória é responsabilizar o autor, com base no artigo 1016 do Código Civil, pelas dívidas das empresas. Eu data vênia, não vejo como fazer isso. Sempre foi empregado, nunca assumiu realmente o cargo de diretor. Teve um período, para uma dessas empresas, ele foi nomeado diretor. Mas diretor empregado. Eu cito aqui a doutrina de Maurício Godinho, cito de Otávio Bueno Magano, sem nenhum poder de decisão, nenhum poder de gestão propriamente dito. Subordinado ao gerente geral, isso está claro nos autos. E, acima do gerente geral, tinha outros diretores, a própria tesoureira teria que aprovar as proposições dele. Ele, a princípio, o patrimônio das empresas é de 1 bilhão, não sei, 187 milhões é o patrimônio de uma das empresas, da Colossus Minerals. 187 milhões. A alçada dele, a princípio, era de 50 mil, e depois passou para 200 mil. Então, quer dizer, era pouco mais de 0,001% do capital das empresas. Ele não tinha poder de decisão nenhum. E por isso, e com outras considerações que eu faço aqui, aprecio profundamente todas as questões suscitadas, eu estou conhecendo, né, admitindo a ação rescisória e, no mérito, julgando improcedente o pedido, cassando a liminar concedida, condenando o autor ao pagamento das custas, no valor de R$ 1.279, de cujo pagamento fica isento na forma do artigo 790-A da CLT. Recebi uma divergência quanto à admissibilidade da ação, o cabimento da ação rescisória com base na regra nova, do que, aliás, não é nova, porque ela já havia no Código de 73, no artigo 486. Mas eu friso que essa ação foi ajuizada sob a vigência do Código Civil de 73. Foi uma matéria, inclusive, que nós debatemos aqui na última sessão, se não me engano. Então, ação ajuizada sobre a égide do Código anterior e, por isso, entendo não aplicável o parágrafo 4º do artigo 966 do Código Civil, do Código de Processo Civil atual. Então, esse é o meu voto, senhor presidente. Pois não. Como há uma divergência, eu vou colher a divergência, se alguém acompanhar, eu colho os votos. Presidente, Senão, eu estou retirando a divergência. está retirando? Alguma divergência? Então, eu proclamo que a sessão decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. Peço desculpa o elastecimento e muito obrigado. Boa tarde. Professor da confusão, né? Pode. Colaborador do gente. 14h20, né? Sala plenária 1 das 14h20. Sala das 14h20. Ação rescisória 10.409/70/2016. Autora, Porto Seguro Administradora de Consórcios Limitadas, ré Viviane Martins Mata. Relatora, doutora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães. Advogados inscritos. Doutora Patrícia Nominato de Oliveira pela ré. Você faz a minha, mas preciso remandir. Está presente a procuradora? Eu vou pedir que a relatora, que é a eminente relatora, doutora desembargadora Maria Lúcia, leia a conclusão, se for o caso, para o uso da palavra.
Admito a ação rescisória, no mérito julga procedente em parte, para rescindir parcialmente o acordo prolatário nos autos reclamatório trabalhista, número 00.360, 46.214, 503-0106. E, em juízo rescisório, afastar o reconhecimento da rescisão indireta, excluindo da condenação as obrigações de fazer decorrentes, bem como o pagamento de todas as parcelas trabalhistas e reflexos pertinentes a tal rompimento contratual, quais sejam indenização substitutiva do seguro-desemprego, salários referentes ao período de 17 de janeiro de 2014 a 13 de agosto de 2014, porque a obreira estava amparado pelo benefício previdenciário em tal período, e demais verbos oriundos da rescisão indireta, além da indenização por danos morais. Condeno a réu o pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.166,59, isenta. Custas pela ré no importe de R$ 423,54, calculados à razão de 2% sobre o valor da causa, isenta. Ratifica os termos da liminar deferida no ID 81C 745B, visto que mantidos os pressupostos para sua concessão, reforçados pela procedência parcial desta ação. Vai causar a palavra, doutora? Perfeitamente. Obrigada. Só para frisar que a ação na Justiça Federal que deferiu o benefício previdenciário à então ré, ela foi ajuizada posteriormente à ação trabalhista. Então, no período, ela não estava amparada pelo benefício previdenciário, ele foi posterior. Então, tendo em vista que o motivo da rescisão indireta é uma falta grave, que foi a ausência de pagamento, que perdurou, inclusive, após o reconhecimento do benefício previdenciário, porque teve um período anterior a isso, a rescisão indireta ela é cabível, apenas, seria possível a suspensão dos efeitos da rescisão. Mas a rescisão indireta é totalmente cabível em razão da falta grave que ficou comprovada a extremo na ação trabalhista. Pois não. Terminou. Alguma divergência quanto ao voto do relator? Presidente, eu quero ter vista desse processo. Vai pedir vista? Processo com vista ao desembargador Emerson. Próxima sessão, né? Adiado para a próxima sessão. Obrigada. Próximo, por favor. Próximo. Continuamos na sala plenária 1, de 14h20. Próximo é a ação rescisória AR 11.070.83/2015. Autor Banco Santander S.A., réus Eupídio Falqueto e outros. Relator, Dr. Helder Vasconcelos Guimarães. Está inscrito Dr. Tiago Luiz Coelho da Rocha Muse pelos réus. Juiz Helder, por favor, a conclusão. Pois não, senhor presidente. Eu rejeito as preliminares arguídas pelo Celso em sua defesa e admito a ação rescisória ajuizada pelo Banco Santander, Brasil S.A. No mérito, julgo improcedentes os pedidos da inicial. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos da súmula 209, segundos do colente TST. Custas pelo autor, no importe de R$ 689,60, calculados à razão de 2% sobre o valor arbitrário da causa, R$ 34.480,95. Determino que, após o trânsito julgado, o valor recolhido a título de depósito prévio seja revertido em favor dos réus, nos termos do artigo 494 do CPC, resolução 15409 do colente TST. É assim que eu voto, senhor presidente. Pois não. O senhor pretende usar a palavra, doutor? Senhor presidente, dado que Vossa Excelência, caso haja alguma divergência, o senhor poderia fazer o uso da palavra? Pois não, perfeitamente. Alguma divergência? Eu acuso o recebimento memorial, acho que os demais colegas também receberam. Sim, recebi o memorial. E proclamo que a sessão decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. Boa tarde, Excelências. Senhor presidente, gostaria também de acusar o recebimento do brilhante memorial. Não, também recebi memorial, presidente também. Acho que todos nós, né? Todos nós.
seguir em frente. O PJ fica meio demorado, aí eu tenho que fazer. Próximo, na sala de 14 e 20, ação rescisória 10.514/81/2015. Autor Dante Pires Cafade, RLM Engenharia Limitada. Relator, senhor Dr. Márcio Flávio. Advogado inscrito, Dr. Arthur Moreira Diniz, pelo réu. Excelência. Vou aguardar o PJE entrar aqui. Foi. Eu vou ler a conclusão, doutor, se for o caso, senhor. Eu estou admitindo a ação, acolhendo a impugnação da ré para alterar o valor da causa nesta ação rescisória para R$ 33.351,27. No mérito, estou rejeitando o pedido de extinção do feito por ausência de prequestionamento e deixo de acolher o pedido do corte rescisório nos estados termos da fundamentação. Custas de responsabilidade do autor no importe de 667,02 centavos, calculada sobre R$ 33.351,27, isento. Vai usar a palavra? Senhor desembargador presidente, em nome de quem eu cumprimento os demais membros dessa grande sessão, indago se posso resguardar a palavra eventual divergência? Não entendi. Posso resguardar a palavra eventual divergência? Voto Pode, divergente. pois não. Alguma divergência? Eu proclamo que assim se decide nos termos do voto do relator por unanimidade. Muito obrigado, boa tarde a todos. Próxima ação rescisória, AR 10.318.77/2016. Autor João Cláudio Pereira dos Santos, réu Banco Santander S.A. Relator, Dr. Helder. Advogado inscrito, Dr. José Francisco Gomes Dávila. Nós continuamos na sala plenária. 10.318. Pelo autor? Que sala é essa? Plenário. Impedimento? Qual que é o número? A desembargadora Maria Lúcia está registrando o seu impedimento. PJE. Bem, tudo bem. Ele fala pelo réu? Pelo autor? Desembargador Helder, Vossa Excelência puder ler, não vai adiantar mais. Senhor presidente, eu admito a ação rescisória ajuizada por João Cláudio Pereira dos Santos e no mérito julgo improcedentes os pedidos da inicial. Custas pelo autor no importe de R$ 9.382,48, calculada a razão de 2% sobre o valor atribuído à causa de R$ 469.124,94, isento, eis que beneficiário da justiça gratuita. Os honorários de advocacia são indevidos, na forma da OJ 5, da SDI 2 do nosso tribunal. Pois não. O senhor vai usar a palavra, doutor? Pois não. Egrégia turma, boa tarde. Do senhor presidente, pouquinho cumprimento os demais componentes. A questão da rescisória aqui é, de certa forma, muito simples a questão. O reclamante teve sucesso no seu pedido de equiparação salarial na ação trabalhista e essa equiparação salarial foi confirmada pela egrégia quarta turma dessa casa. No entanto, quando o processo volta em sua fase de execução, foi homologado um cálculo que não considerava a comissão de cargo do reclamante na base de cálculo. Ora, deferida a equiparação salarial e sabendo que o reclamante é um bancário e que exerce o cargo comissionado,
por óbvio que a comissão de cargo deveria compor a base da maior remuneração para efeito de cálculo da própria equiparação. Então, o que está se pedindo é isso, é o corte rescisório para que seja determinada que a gratificação de função ao qual ao cargo reclamante foi equiparado, ora autor dessa rescisória, passe a integrar e sejam refeitos os cálculos em sua fase própria, por justiça. Pois não, eu indago se há alguma divergência do voto do relator. Eu proclamo, então, que a sessão decidiu nos termos do voto proferido, por unanimidade, e este é o resultado. Obrigado. Próximo, continuamos na sala plenário, é o processo AR 11.00673/2015. Autor, Eustáquio Bernardo Filho, réus, Saritur, Santa Rita Transportes Urbanos Rodoviários Limitada, Viação Sagrada Família Limitada. Relator, desembargador Márcio Flávio. Advogado inscrito, o doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pelo primeiro réu. Verso 23 da sala plenária. Tá bom? PJE. Doutor, eu vou ler a conclusão, se for o caso, sim, o senhor utilizará certamente da palavra. Esse processo havia sido retirado de pauta, não é isso? Eu estou extinguindo o processo com resolução do mérito em razão da decadência, nos termos do artigo 4872 e 975, caput do CPC de 2015, custas pelo autor no importe de R$ 120, calculadas sobre R$ 6.000, isento. Excelência. Você vai usar da palavra? Não, não, atende. Alguma divergência? Eu proclamo que assim se decidiu por unanimidade nos termos do voto do relator. Próxima, ação rescisória 11.018.53/2016. Autor, Redmilson Pereira da Silva, ré, Transnorte, Transporte Turismo Norte de Minas Limitada. Relator, desembargador Luiz Felipe Lopes Bozon. Advogado inscrito, doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pelo réu. Desembargador Luiz Felipe Lopes Bozon, já está na tela aí? Já. Eu admito a rescisória, mas para julgar improcedentes os pedidos, custas pelo autor isento. Também atende. Não, também atende, excelência. Alguma divergência? Eu proclamo que assim se decide nos termos do voto do relator, por unanimidade, registrado o impedimento da desembargadora Maria Lúcia. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Vamos para a última sessão. É a última sustentação. Ação rescisória 10.575.05/2016. Autor, JL Produções Limitada. Réu, Gilmar das Chagas. Relator, desembargador Luiz Antônio de Paulo Ianaco. Advogados inscritos, doutor Márcio Belarmino, pelo autor, e doutor Antônio Fabrício de Márcio Gonçalves, pelo réu. Bom, como há dois advogados, eu vou... Bom, posso ler também, claro. Tá. Então eu leio a conclusão, exatamente como está, com muito acerto, nos advertindo aqui, desembargador Zé Murilo, eu leio a conclusão e para pontuar mais as discussões, desde que o PJE esteja na tela. Duas filhinhas. Nossa Senhora. O relator?
Eu leio, não. O desembargador relator lê, né? É porque eu olhei, vi meu nome. Tem a palavra, desembargador Ianaco. Eu julgo improcedentes os pedidos. Está julgando improcedente o pedido. O advogado autor pretende usar da palavra? Tem divergência, excelência? Bom, eu não posso dizer porque há outro advogado, não. Sim, excelência, boa tarde. Se puder adiantar o voto, se houver voto divergência, aí de fato não terá, não faria citação oral. Mas aí eu não daria oportunidade ao outro advogado. Presidente, podia deixar o outro advogado falar e se houver divergência, pode falar. Sim, pois não, perfeitamente. Exatamente, perfeitamente, claro. Foi isso que você falou, não foi? Desembargador Bozon, vamos trocar de lugar? Pois não, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres jogadores, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, senhora secretária, ilustres colegas aqui presentes, senhores servidores da casa. Trata-se de uma rescisória, oriunda da cidade de Uberaba, em que o que se pretende é anular uma sentença por um vício pretendido, alegado de citação. E essa citação, ela foi feita por carta, e a primeira remessa dessa carta chegou e voltou dizendo que não foi encontrado ninguém. Depois foi citado por oficial de justiça e houve a citação regular. Feita essa citação, concretizando assim o polo passivo dessa ação. A ação transcorreu regularmente. Houve também a citação do representante legal da empresa. Quem recebeu foi a empregada doméstica da sua casa, o que foi ouvido e comprovado, senhora Euripa, que depois, em carta precatória, disse que recebeu. Tudo comprovado nos autos, e só depois, em ação rescisória, foi alegada a nulidade dessa citação. Então, todas as comprovações foram feitas, essa citação foi regular, essa citação ocorreu. Não tem nada no processo do trabalho que diz que essas citações têm que ser feitas na pessoa do titular da empresa. Tudo isso é respaldado na jurisprudência, tudo isso respaldado nas lições do processo do trabalho. E o parecer do Ministério Público caminha nesse sentido, também esposando esses argumentos, trazendo os IDs de número 354, mostrando essas citações, mostrando a regularidade das citações, mostrando que a senhora Maria Helena recebeu a citação, que a senhora Euripa recebeu a citação, todas direcionadas para o representante legal José Luiz Guimarães e também a citação por oficial de justiça à empresa. Portanto, não há nulidade da citação, portanto, o feito é regular. Portanto, a ação rescisória não se sustenta por esse argumento. Portanto, a sentença deve ser mantida e que a condenação e a sucumbência seja feita no valor, não da sentença, mas sim da execução. E que todos os depósitos, eu sei que existe instrução, os depósitos foram feitos no valor da sentença, mas que a sucumbência seja feita no valor, seja dada no valor da execução. É o que se requer dessa tribuna. Muito obrigado. Presidente, eu acho que o outro advogado não entendeu a conclusão. Não entendeu. Na verdade, se ele quiser usar da palavra, agora eu não posso negar, né? Não. Não. Por favor. Sem uso, excelência. Hein? Sem uso da palavra. Não vou fazer uso da palavra. Não vai fazer uso da palavra. Há divergência? Então eu proclamo que a sessão decidiu nos termos do voto do relator, sem divergência. Muito obrigado, boa tarde. Bom trabalho a todos.
propor. Os advogados acabaram. Ô Murilo, quando eu Vamos presido... na sala do Ministério. Quando eu presido, eu interrompo. Falei, ó, isso aqui não está batendo, não. Nós vamos agora à sala do Ministério Público, que foi iniciado o julgamento na sessão passada. Não é isso, doutor Gênero? Inclusive, o doutor Gênero já fez a... Houve sustentação e houve o meu voto. Isso, exatamente. Parece que eu também já votei. Vários já votaram. Vários já votaram. Qual que é esse? É porque é da pauta do MP, não é? Já É aquele que eu pedi vista, não é? Ah, tá. Obrigado. O que, gente? É dessa mesma sala? Nossa, e agora? Agora eu saí. Ah, meu Deus. Olha-me Deus, Nossa Senhora. Aqui, ó, MP, achei. Já, eu pedi vista. Isso eu já votei nele. Estou só esperando abrir aqui. Bom, eu voto em primeiro lugar, eu estou de acordo com o relator. Embargadora Maria Lúcia. Foi eu que pedi vista. Ah, vocês pediram vista, perdão. Eu pedi vista. Eu fiquei na dúvida no dia da nosso que o julgamento foi iniciado, quanto à questão dos autores e a participação deles nessa questão toda. E por isso eu pedi vista para melhor exame, porque, enfim, essas coisas a gente não volta atrás e julga com mais segurança. Eu estou acompanhando o relator, até porque entendo que os reclamantes, os empregados, aí eles podem reclamar individualmente ou de outra forma, se quiserem, aduzindo a sua história e eventualmente receberem o que lhes seja devido pela rescisão do contrato, uma discussão lá que viesse travada nesse campo. Então, eu estou acompanhando o relator. Aqueles que ainda faltam, ainda devem votar, têm divergência? Não, senhor presidente. Senhor presidente, só uma colocação. Esse processo, realmente, eu estava acompanhando a doutora Mônica até na proposta de uma tentativa de conciliação e tudo mais. É isso mesmo, nós fizemos essa coisa. A minha dúvida que surgiu, depois eu também, como processo eletrônico, nós temos uma acessibilidade muito fácil, total. Então, eu realmente estou de acordo com o voto, mas a minha preocupação é só a interpretação que este julgamento pode dar para uma eventual ação individual, que é a ponderação que a doutora Mônica faz, a desembargadora Mônica faz no curso. Se não seria uma sugestão, logicamente, o relator de colocar que isso não evitaria, quer dizer, não impediria a ação individual dos reclamantes, porque embora o voto seja claro que não há uma participação, não existe essa... Só para deixar isso claro para os reclamantes, eventualmente, se quiserem... De todo modo, não vai impedir desembargador. Não mexe no voto, a conclusão que eu acompanho. Eu tenho o maior respeito ao doutor Danilo e sei que o objetivo é de deixar claro, mas eu continuo insistindo que quando a gente decide, nós estamos aqui para resolver conflitos, não para mandar informação de que fomentar. Então, eu particularmente, acho o seguinte, em matéria de direito processual, o advogado que saiba se deve ou não entrar com ação individual, meu entendimento. Porque eu já vi decisões em que dá uma procedência, fala assim, mas se você quiser, depois você entra. Então, fica mandando cola para se fazer uma nova demanda. Então, assim, eu acho que o doutor Paulo Chaves vai lembrar, nós já tivemos isso, então não é uma postura com o doutor Danilo, é realmente assim, uma visão que eu tenho de que nós não estamos aqui para fomentar conflito, para resolver os conflitos. Se ele pode ou não pode, se é legítimo, se é legítimo, se ele vai ou se não vai, a dúvida que eu fiquei, da mesma forma do doutor Danilo, é que a extinção sem resolução do mérito é por falta de interesse processual. É claro que, historicamente, um advogado pode dizer, eu não sei o peso que essa ausência de interesse processual vai ter do ponto de vista de uma definitividade, mas tudo bem. Ele que analisa. Aí é uma questão de
O advogado eu acho analisa, também a que parte não. que analisa, É uma sugestão, com penso. todo Se não quiser respeito. aceitar, eu retiro a sugestão. Não, mas toda sugestão eu acho que é bem-vinda, né, doutor? Entendi, Só que eu entendi. estou recusando a sugestão nesse sentido de nós não ficarmos fomentando demanda. Não nos cabe orientar. Não, ninguém. não nos cabe. Depois, e vai que depois o outro entende, o outro juiz da ação individual entende que continua no sendo legítimo. Quer dizer, a gente fica antecipando posição. Perfeitamente. Então é unânime. Viu, Daniel? Viu, Dan? Então a sessão decide nos termos do voto do relator por unanimidade. Ai, tem razão de consignação. 14h20? 14h20? Novamente, a sala é das 14h20. Você vai ficar ensinando tudo. Entra aí. Ó, as portas estão abertas. Ele está todo sensualizando. Direto onde tem divergência? Nós temos divergência no 6. 6. Então vamos ao 6. Se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor. 6. No 6, há uma divergência. Mais alguém acompanha a divergência? Eu acompanho a divergência. Deixa eu ver, gente. Então, Calma vamos aí, ver os ué. Peraí, ué. Tá votando. Não, mas não está na tela. Ué. Será que quem Eu vou... 6 é o 103,41? É, 103,41. Eu vou colher os votos, porque eu estou vendo que há alguma divergência, ou um volume de divergência mais significativo. Eu estou com o relator, desembargadora Maria Lúcia. Mas é claro, Vossa Excelência é o relator. Você quer coerência. É a tua coerência. Você viu, né? Desembargadora Foi Maria coerente o voto. Relator? Desembargador Denise. Senhor presidente, eu, por cautela, acompanho a divergência, porque o dinheiro fica lá. E, ao final, decide-se se é possível ou não liberar, porque realmente está confuso isso. Então, por uma questão de previdência mesmo, eu prefiro manter o dinheiro no processo. Pois não. Desembargador Emerson. Eu também manifestei aí, eu estou acompanhando Vossa Excelência, acho que não tem a menor chance. Desembargador Rogério. Eu, da Tavênia, fico com a divergência também. Desembargadora Mônica. Acompanho o relator. Desembargadora Camila. Com a divergência. Da Tavênia. Desembargador Paulo. O relator da Tavênia. Desembargador Ianago. Com a divergência. Desembargador Bozon. Divergência. Desembargadora Rosemeire. Relator. Desembargador Juiz Danilo. Relator. Juiz Helder. Com o relator, senhor presidente. Juiz Vitor. Também com o relator. Por maioria, decidiu-se nos termos do voto do relator vencidos. Ninguém escutou. Mas... Vencidos foi o doutor Enac, levantou a divergência, a doutora Denise, doutor Rogério, doutora Camila e doutor Bozon. Eles É são isso? coerentes. Certinho? Também fui coerente. Então vamos ao próximo. O 8 tem duas opções. Próximo que tem divergência. Não, é 8. Aqui mais. É o 7. Não, tem o 7 antes. É o O 7. 7 não tem divergência? Tem. Tem? Tem. Desembargadora Mônica. Uai, não recebi, não. Quem divergiu no 7? Foi Ianago? Eu não. Eu. Vossa Excelência é o doutor divergência. Eu. Também não recebi, não. Não, ela está no sistema. Ela está aqui. É que eu fiz ontem às 20h20. Ah, então. Está aqui. Está assim, mas está feita aqui. A divergência é do doutor Danilo. Alguém acompanha Eu não. a divergência? Doutora Mônica que disse. Sou eu que sou divergente. A divergência, perdão. É que eu queria chamar a doutor atenção. Danilo é o Vocês lembram que houve aqueles processos do da BEIBA, dessa nulidade de citação, que houve 4 situações em que eu peguei, tive vista, e no fim cada uma era um caso? Então eu fiquei obsessiva com essas ações. Aí eu vejo Caio, Márcio, Guerra Simões e B, eu já... E aí eu vi um que
que realmente é a questão da discussão da unidade de licitação típica. Agora, esse aqui, ele tem uma peculiaridade, que é a seguinte: é igual um daqueles 4 casos em que a ação foi proposta apenas contra a Beibra. Então, a Piteiras, ela entra na lide só na fase de execução com a desconsideração da personalidade jurídica. Então, o que acontece? Não tem aquela história toda da nulidade de citação na fase de conhecimento. Eu até pus, ó, daqueles 4 processos que eu pedi vista, ele é igual a esse AR 10.301/73. Então, a situação é diferente da outra. Tá? Então, é isso. A Piteiras não estava na lide, ela foi incluída na fase de execução, então aqui os pressupostos não se aplicam a ela. Aquela situação é diferente. Então, por isso eu tenho a divergência aqui. Alguém acompanha a divergência? Vossa Excelência, doutora Mônica, então, está julgando improcedente? Estou julgando improcedente. Se alguém quiser pedir vista, me presidente, me desculpem porque eu só vi a divergência agora. Perfeitamente. É porque eu só pude fazer ontem à noite. Então, é porque eu queria olhar os processos. Só ontem à noite eu tive tempo de entrar e olhar para ver a distinção. Então, Ficam registrados os Tem outro desse caso aqui. O outro tudo bem. O outro, a situação processual é essa mesmo. A ação foi proposta contra Beibra, Piteiras, Schwach, sei lá como é que chama aquela outra empresa. Processo com vista para a doutora Denise. Senhor presidente. Agora, eu esclareço, presidente, que eu estarei de férias na próxima sessão. Eu ia falar a mesma coisa. Então, aí Não, mas seu voto poderia isso que eu queria saber. Os dois? Eu poderia já deixar o meu voto com a problema é vista, o exatamente processo com a vista, Veja com aquele, tudo. que eles não eram idênticos, eram E aí, absolutamente diferentes, que eu entrei e olhei, eles são diferentes. Não, deixa depois das férias, ninguém está com pressa, não. Gente, aqui, ó, quer ver? Olha aqui a petição inicial. Ninguém está com pressa, não. Ninguém está com pressa, não. Se vocês olharem a petição inicial tem que ser aqui, ó. posto em pauta na próxima Você sessão. vai tirar férias? Você vai tirar férias? Você vai tirar? Você vai pedir vista? Vou pedir Quem pediu férias. Não, aqui, ó. Aqui, ó, a petição inicial. Ah, não, peraí. Na outra sessão eu não vou comparecer porque eu estou de férias. Estarei também de não. férias. Na primeira, né? A petição inicial da rescisória é igual, mas a ação não é igual. A petição inicial Voltamos com o processo em abril. da ação originária, ela foi proposta só contra a Beibra. Então, a Piteiras não é parte. Se ela não é parte, eu não tenho nulidade de citação em relação a ela, porque ela não era parte, então ela não foi incitada. Porque ela não teria interesse jurídico legítimo mesmo assim? Mas o fundamento é errado, porque ela tem que discutir isso na execução, ela tem que entrar com embargos, ela tem que... Próximo, é outra por favor. Então, esse aqui tem que olhar cada um, porque os advogados fizeram as A 8 iniciais, tem são duas diferentes. opções. Ela não é parte, se não é parte, ela não tem que ser citada mesmo, não. Não era, ela não tinha que ser citada. Gente, mas a Denise não pediu vista? Pediu, acabou. gente, desculpa. Mais esclarecimentos, ótimo. Já facilita para mim na hora do exame. Então vamos ao 8 da pauta, que tem duas opções. Primeira. É o meu. Primeiro também. Os registros aqui são pela primeira opção. Primeira, também, primeira. Todos? Facebook. Primeira opção, unanimidade. A primeira. 20 tem uma divergência. Sim, eu julgo procedente. O fundamento está aí. A prova é mais que clara de que a citação foi errada. Estou votando com a divergência do Emerson. Vou acompanhar a divergência do Emerson. Claro, a foto do lugar é uma lojinha desse tamanho, não cabe nem mais. Eu também estou acompanhando a divergência. Então vamos escolher, né? Porque tem um número razoável aqui. O Emerson, primeiro lá em cima. Uhum. O seu voto é antigo.
Eu fiz isso de ontem para hoje. Estou vendo a impressão que... Problema de impressão. Estão divergindo. Doutor Emerson. Tem problema de impressão, isso, ele não atualiza. Mas tem uma Não. divergência antes, que eu estou acompanhando. Tem a do ela. Emerson, que eu estou Estou acompanhando. acompanhando a do Iana. A divergência? Eu estou voltando. Não, o senhor está mais em cima, Emerson. 5 do 12. 5 do 12 de 2016. Está mais em cima dele. É o horário, o dia e o horário. Ah, não, eu acompanho pela ordem cronológica aqui do papel. 5 É do o 12. divergente. Então vamos ver. Ele Então, Desembargador, vamos colher. mais do que ele, Desembargadora Maria Lúcia. aquela ganha. Eu estou acompanhando a divergência, excelência. Divergência? Bom, eu estou acompanhando o relator. Outra cidade. Doutora Desembargadora Denise. Estou acompanhando a divergência do desembargador Ianaco. Vamos Desembargador dar a César o que é de César. A Ienaco o que é de Ienaco. Desembargador Rogério. Também com a divergência. Doutor Ianaco. Desembargadora Mônica. Também. Feito em 5 do 12. Camila. Antes do excesso. Com o relator. Desembargador Paulo. Com o relator da taverna. Desembargador Vou voltar Ianaco. com a divergência do Emerson. Desembargador Bozon. Coerentemente com o relator, presidente. Desembargadora Rosemary. Com a divergência. Juiz Danilo. Com o relator. Juiz Helder. Com a divergência. Juiz Vitor. Com o relator. Mas tem, você está com a divergência, tá, volta aqui, ué. Sim, senhor. Está aqui, está registrado aqui. 8, Acolha a arguição de nulidade. incluindo o relator, 8 no sentido do voto do relator. Mas parece que o Zé Murilo vai rever. O Zé Murilo é com a divergência também. O voto vai proferido em sessão. Pode? Se o voto Uma vez proferido, você não pode voltar lá. Pode. Eu tô brincando. Eu não posso refazer meu voto. Marcelo Pertence me proíbe. Agora aqui, como ele não está aqui, eu peço Então você está mudando, vai acompanhar o relator? Não, ele está mudando porque ele mudou. Agora Murilo tá mudou. Você está desmudando. Você equivocou. já estava pronto. Já tinha Já tinha votado, Quem ficou aqui? É mais atual, ele guarda tudo na memória. O chip dele é melhor. nem abri aqui, porque eu já fiz votação. O chip do Zé Murilo é melhor, não precisa nem do papel, nem da tela. É da tela, é mais avançado. Prevaleceu a divergência. Presidente, eu continuo de relator, não tem problema. Pessoa boníssima. A conclusão é essa que o desembargador Emerson colocou aqui. Que Tá bom. beleza, que Vossa colega Excelência de virada. continua redige o Eu acordo. sempre faço isso, né? Mas ficaram vencidos o relator, o desembargador Márcio, a desembargadora Camila, desembargador Paulo, eminente juiz Danilo e eminente juiz Vitor. É só essa matéria? Mas eu acho que ele não pode. Ele Prevalecendo a divergência. Pode se adaptar ao voto. Assim se decide. Pois é, eu não sei. Vamos ao próximo? Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Presidente, Pois não? eu tenho uma divergência de fundamentos no 22, é porque como não está no sistema, não sei se chegou... É 22. Vamos, esse aqui número. Estamos no 21 ainda? Agora tem uma divergência. Tem um 21 antes, doutor Denise. Vamos ver primeiro o Eu vou 21. acompanhar a divergência também do Emerson. Eu vou fazer. Esse caso aqui, senhor presidente, eu estou aqui pondo em prática os ensinamentos de Vossa Excelência, os quais adquiri na Escola Judicial, naquele curso sobre ação rescisória. Estou entendendo que a decisão de acordo, de homologatória de acordo, é anulável e não rescindível, conforme ensinamentos de Vossa Qual que é Excelência. esse? Não, meu não. Vossa Excelência deve estar enganado. 10.800? 863. Ô, gente, enquanto o TST não cancelar essa súmula dele, a gente... Eu vi a manifestação. Bom, 21, nós estamos no 21. Era esse que eu estava procurando.
É isso? 2015. Ela foi proposta na vigência do CPC 2015. Essa é do Código atual. Mas o TST ainda não cancelou a súmula. Importa interpretação também. Parecer de aplicação para nós. E no CPC antigo também constava a mesma coisa. A súmula é Nós súmula. precisamos decidir se nós vamos aceitar ou não, porque eu tenho muito Quem há uma divergência do desembargador Emerson, né? Não. Cabível. Incabível. Sim. Desembargador Ianaco. É aquela. Presidente, eu só quero ponderar o seguinte, como lembrado pelo doutor Helder, o CPC sempre disse que acordo era anulável e não rescindível, né? E na justiça comum se entende isso. Nós julgamos um aqui parecido hoje, a regra em já que o existiu, desembargador não Ianaco precisa- até fez uma anotação. Na justiça comum, se você quiser desfazer um acordo, mesmo homologado em juízo, entra-se com ação anulatória. Só na justiça do trabalho é que se entra com ação rescisória. E o TST não cancelou a súmula dele. E aqui tem, a CLT diz que o acordo tem natureza de sentença. Exatamente. E Aliás, recorrer. o desembargador Rogério, naquele outro processo que nós julgamos hoje ainda, Mas aqui ele era de 73. Entrou com Esse é diferente, presidente. Aquele entrou com base no artigo anterior. Agora Esse é do Código essa regra já existia no CPC de 73, no 486. Não expressa desse jeito. Hoje fala-se ação anulatória, o acordo tem que ser por anulatório. Ele fala expressamente. Antes falava em ato jurídico. Não, em acordo que não depende de sentença. Acontece que a CLT diz que o acordo homologado equivale à sentença irrecorrível. irrecorrível. Então, É feito. Mas o acordo do pois CPC é, mas Mas os a efeitos norma diz que acordos acessória. que não dependem de sentença. Então vamos serão escolher os anulados. votos? Então, ao contrário, sempre que depende de A sentença. sentença, Mas na o homologação do TST acordo, O TST não botou naquela resolução dele, falou que esse dispositivo aplica. Aplica. Sim, mas ele tá sujeito à interpretação, Murilo, é o que a gente está fazendo. Ele não é igual. Ele não é explícito. é semelhante à sentença, mas não há sentença, não há decisão. Eu acho até bom se prevalecer a tese contrária, ele vai ficar livre de um monte de É o 9, muito mais é, lógico. 9. Você vai ver lá se houve Não. isso de vontade, a instrução. vai pro tronco, vai pro tronco. Senhor presidente, Matéria típica de a pergunta que o senhor fez, independentemente da posição, Não, eu vou é julgar porque um se era acordo igual que ao eu outro. homologuei. Não é. O outro, a propositura foi anterior ao CPC. Esse, a propositura é posterior ao CPC. Então, a dúvida é, nós aplicamos a regra do CPC e damos por anulatória e não por rescisória, ou aplicamos a nossa súmula, que ainda está vigente, do TST, no sentido de que, como acordo de sentença está julgado, cabe rescisória. Então, as hipóteses não são iguais do ponto de vista temporal. Então, agora é só assim, nós aplicamos ou não aplicamos CPC? Realmente, a dúvida Processo depois do CPC. É anulatório ou continua sendo rescisório? Tá? O relator é o juiz Helder. Eu. Vossa Excelência mantém o voto. Totalmente. Com rescisório. Por causa da súmula, senhor presidente, eu ainda não tenho essa coragem toda. A súmula De existe. avançar tanto, né? A súmula existe, eu adoto. E eu não, data vênia também, eu não entendo que esse parágrafo 4º, 966, quando fala do ato de disposição de direitos praticados pelas partes por outros participantes do processo, homologado pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso de execução, seja a questão de, no nosso caso, porque o acordo homologado tem força de sentença irrecorrível. Está no parágrafo 1 do artigo 831. A dúvida é essa, 831. Então, a minha leitura que eu faço são os dos dois. Eu, então, mantenho a aplicação da súmula 259 do TST. Bom, então vamos colher os votos, porque aí fica... Eu também, eu prefiro acompanhar a súmula por enquanto. Desembargadora Maria Lúcia. Também estou acompanhando a súmula por enquanto. Desembargador Zé Murilo. Desembargadora Denise. Relator. Desembargador Emerson. Desembargador Rogério. Eu voto com o relator. Desembargadora Mônica.
só explicar, porque o doutor Emerson está aqui do meu lado, ele me convence de muitas coisas. O tempo todo aqui do meu ouvido. Maria vai com as outras, ultimamente, falam comigo, eu concordo. Mas é um agente marxista, tem cuidado. Não, mas isso não. Como é que... Não, essa parte não. E não, tô brincando, mas é sério. E ele... Fica no fogo cruzado. O bosão do outro. Aí tá perdida. Mas eu estou brincando. Na última sessão, realmente ele me falou e eu me convenci, e eu li a divergência de Vossa Excelência naquele outro processo, ainda que fosse outra questão, mas eu fui olhar e eu vou adotar a postura, até pedir perdão para ele. Agora pedir desculpa, eu vou voltar. Perdão. Maria não porque Maria vai com as outras e eu vou acompanhar o relator até uma definição não melhor. Não vai. Pois não, desembargadora Camila. Acompanho o relator. Desembargador O Paulo. relator, Desembargador Ianaco. Com a divergência. Desembargador Bozon. Relator. Desembargadora Rosemary. A divergência. Juiz Danilo. Relator. Juiz Helder, o relator. É o relator e eu também com o relator. Então ficaram vencidos. Desembargador Zé Murilo. Desembargador Emerson. É você, Emerson e Ianaco e doutor Rosemary. E eu. Isso. Já veio que nem as agrava regimental. E assim se decide. E do tronco também. Agora nós vamos no 22, doutor Denise. Ah, pois não. É 22. Vai continuar rescisório, não é isso? Vai continuar cabendo rescisório. Mas eu tinha falado do artigo todo da decisão. No alvo dos Falou artigos. para Pode, por favor. Pode ser aplicado. Próximo processo 22, da sala plenária. Ação rescisória 10.997.77/2016. Relator, juiz Helder Vasconcelos. Tem divergência. Tem divergência também, né? Essa do agravo regimental? Pensei, qual que é esse? Ele entrou com embargo da Quem acompanha? de um despacho. Eu vou só perguntar quem acompanha a divergência, porque aí, se houver muito. Não, eu estou acompanhando isso. Alguém acompanha a divergência? Eu não recebi divergência, presidente. Agora eu fiz uma ponderação aqui que tem uma divergência, mas também eu não enviei. Eu não recebi nem enviei a minha. Ela está no sistema. Está errado aqui. O que é agora? Ou seja, é o zero somado com o nada. Mas Vossa Excelência pretende acompanhar o relator? Qual que seria a divergência? Nesse caso, ele é Acho que tem duas aqui, presidente. Uma do desembargador Emerson e outra da desembargadora Mônica. Não, aí não, coitado. Por causa do meu blazer vermelho. Exatamente. Não, aí não. Não, é porque eu perguntei a desembargadora Denise, parece que também tem uma divergência, não é isso? Também acho que é burro. Isso é burro. São duas, Vossa Excelência. Coleguinha. Eu parar de conversar. É para E, na parar verdade, eu não conheço. para Maria não Se ir com estraga essa a amizade. outra. Se estraga a amizade. Estraga. Enfraquece. Muito. Se admitir também, eu dou para ver. Não, a minha não é de eu conheço. Ele não conhece, não é isso? Isso. Aí, no mérito, eu acompanho o que é a postura dele. Ação rescisória não há que se discutir. Coisa trabalhista ou não. Lá o CPC, é claro, cabe em qualquer tipo de decisão. Então nós temos que decidir embargo em decisão interlocutória do CPC. Eu acho que tem que ter duas votações. Primeiro dos que não conhecem e depois dos que... Então vamos. Quem não conhece? Com Emerson, eu. Não conhece. Quem não conhece? Divergência do doutor Emerson. Vencido o desembargador Emerson e o desembargador Rosemary. Conhecido. Vencidos os dois. Agora quem dá provimento. Não, a minha é... Agora é quem está com o relator e quem está Quem está contra. com o relator Aqui, ou contra? O relator conheceu, eu conheço. Agora, no mérito, Bom, e ele no não mérito? provei e eu provei. Agora quem dá provimento. Eu também. Presidente, então, eu vou fazer o seguinte, porque eu estava... a minha divergência seria só de fundamentos, porque eu estaria ressalvando aqui que, como a
a parte entrou com embargos de declaração da decisão que indeferiu a liminar, Isso. então, aqui, neste agravo regimental, a parte entrou com embargos de declaração. O magistrado entendeu que os embargos não seriam cabíveis, porque a decisão seria interlocutória. Mas agora, com o novo CPC, eu tenho entendido que, mesmo das decisões interlocutórias, no processo do trabalho, cabe embargos de declaração. Mas, no caso aqui, considerando a pretensão de reforma da medida inicialmente intentada, que refoge ao objeto dos EDs, que, na verdade, ele entrou com o ED, mas o que ele quis com o ED? Ele quis reformar a decisão. Ele não pediu nenhum esclarecimento, assim, não suscitou vícios, ele queria a reforma da decisão, porque ele queria a liminar dele deferida. Então, eu estou entendendo que realmente não seria cabíveis os EDs propriamente ditos, porque ele teria que ter entrado com agravo regimental e ele não entrou. Então, por esses fundamentos é que eu estou ressalvando o fundamento, mas estaria, né, em princípio, acompanhando a conclusão, porque seria, sim, caso de desprovimento do agravo, só ressalvando fundamentos, porque eu não acompanharia esse fundamento de que não são cabíveis os EDs em decisão interlocutória. Pois não, então eu vou seria como mais... Mas há um volume suficiente. Não, o relator está conhecendo e no mérito negando. Negando, mantendo que não cabe o ED. Senhor presidente, pela ordem, eu estou prestando atenção no que a doutora Denise está falando, mas só que no caso aí, esse processo eu discuti muito lá no gabinete, porque ele foi redistribuído para mim, e então, o que a doutora Denise está propondo, e foi uma das coisas que eu falei até no gabinete, quando você vê o teor dos embargos de declaração, mas, na verdade, se eu escrever isso que a doutora Denise está propondo, eu estarei julgando os embargos de declaração. E a intenção não foi essa. De julgamento de mérito, exatamente. Então, eu vou acompanhar a sua que você está... Exatamente. Não conhecimento. Então vou acompanhar. Não, pois é. Não, se aconteceu... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou acompanhar a divergência do doutor Enes. Sim, então nós vamos colher os votos, porque há muita divergência. Eu vou pedir vênia até para reformular meu voto, porque eu acho que os embargos são cabíveis. Aliás, eu tive a oportunidade de manifestar isso em uns rabiscos que eu fiz lá naquele livro, doutor Vitor, em que eu falei sobre embargos de declaração. Os embargos de declaração cabem até contra a certidão no sumaríssimo, porque o sumaríssimo tem uma certidão. Você embarga de certidão. Por que não de uma decisão? Então, eu realmente estou reformulando meu voto para dar provimento. Dar provimento, determinar que sejam julgados os embargos de declaração. É esse o meu voto. Multado o embargante se aconteceu isso que a desembargadora Denise falou. Porque isso aí a gente tem que parar. Eu estou reformulando meu voto. Já começa a sugestão do voto. Embargadora Maria. Doutor Márcio, eu acho que a emenda aqui, que o doutor Heraldo colocou, não está de acordo com a conclusão do recurso dele. Ela está de acordo com a conclusão. É porque a emenda, ele colocou pelo descabimento, né? E depois, na conclusão, ele conhece o grau regimental interposto pelos autores e no mérito nega-lhe provimento. Então, eu acho que a emenda que ele colocou não está... A emenda se refere aos embargos. Não, a emenda se refere aos embargos, que não cabem os embargos. Exatamente. Por isso que ele está negando provimento. Exatamente. Não, então eu estou com a sua reformulação do voto. Não, a minha reformulação, o conhecimento nós já ultrapassamos. Vencidos, desembargadora Rosimeire. Agora já passamos para o julgamento do mérito do agravo.
mérito recursal, como gosta o Barbosa Moreira, o mérito do agravo. Eu estou reformulando o meu voto para entender que cabem embargos de declaração contra, a não ser despacho de expediente. Aliás, ao contrário do que está na não é? Despacho, como chamavam, despacho de impulso, porque o resto cabe, como eu disse. Até de certidão, qualquer decisão. E ela tem cunho decisório, não admito, é de nítido cunho decisório. Né? Aí tem juiz que consegue ser confuso até em despacho de expediente. Aí tem que ter. Você sabe o que o Paulo Emílio falava? Que na decisão muito curta, como a de certas pessoas, você tem embargos por omissão. Nas decisões maiores, você tem por contradição. É muito melhor omissão que contradição. Desembargador Maria Lúcia. Vossa Excelência, então, conhecendo. E o Paulo Emílio era assim, como juiz de primeira instância. Dando provimento. Dando provimento. Eu também. Estou refazendo, inclusive porque até o doutor Elton colocou aqui, citando a CLT, a CLT realmente dispõe nesse sentido. Só sentença e acordo. Mas aqui é rescisório, nós temos que aplicar o CPC. O CPC admite tudo. Não, mas aí é embargo de declaração. Presidente, então eu também estou reformulando, né? E estou acompanhando a divergência do doutor Emerson e da doutora Mônica para conhecer e dar provimento. O doutor Emerson já votou, conhece. Com a divergência também. Doutora Mônica também. Doutora Camila. Pedindo vênia ao relator com a divergência. Desembargador Paulo. Desembargador Ianaco. Com a divergência que dá provimento. Desembargador Bolzon. Divergência. Desembargador Rosemary. Também. Divergência. Juiz Danilo. Com o relator da Vênia, a CLT não é omissa, clara com relação a sentenças de acordo. Luiz Qualquer Vitor. procedimento. Com a divergência. Então prevaleceu a divergência. Quem redige? Levantou. Eu acho que é a desembargadora Mônica, porque... Gente, numa boa, o pessoal do gabinete adora quando eu ganho, assim, levo para lá para eles dirigir. É uma festa. Designada redatora, doutora Mônica, por sugestão do desembargador. desembargador. O presidente adota. O presidente adota. Não, você não. Você não. Tipo, lá, eu ganhei. Sei, pessoal. Meu gabinete não é assim, não. Mas é verdade. Meu gabinete fica bravo. Meu acho que é. Eu falo que vou escutar a voz vencida, então o gabinete. Doutor Paulo. Acabaram todos os Acabou, vamos lá. Acabaram todas as divergências em todas as salas. Que beleza, que alegria, que felicidade. Presidente, eu gostaria só de Pois não, pois não. fazer um comentário. Claro. É que o doutor Bolzon comentou que é melhor contradição. Omissão que é contradição. pior a contradição do que a omissão, né? E eu lembrei agora de um voto nosso aqui, da nossa sessão, aqui, não sei de quem que é, acho que é do doutor Helder, que está conferindo corte rescisório justamente por conta de uma contradição que implicou em prejuízo. Eu não sei se é do doutor Helder. Eu fiz esse voto. Foi do doutor Rogério. Eu achei muito interessante, porque foi a primeira vez em que eu vi uma rescisória, tem até uma súmula do TST, por conta da existência de uma contradição no acórdão. Eu pensei até em sugerir a publicação desse acórdão, porque é interessante, eu nunca vi esse caso, e realmente foi contraditório e causou um problema para a parte, então o corte rescisório está sendo deferido. Então, eu gostaria de recomendar a publicação desse acórdão, presidente. Do doutor Rogério? Da rescisória e o comum de omissão da rescisória. Então, recomendada a publicação. Da omissão, porque omissão gera rescisória. Vossa Excelência diz na íntegra, né? Desembargador Denise. A omissão da rescisória. Na íntegra. E a contradição pouco dá. No está errado. DJE ou na revista? A omissão é que dá rescisória, não é a contradição. No DJE.
Na É o notícia tem contrário. mais visibilidade, dá É o mais contrário. atenção. Na notícia O acórdão é do desembargador Rogério. Na verdade, Qual as que é, duas doutor são Rogério? péssimas, mas a possibilidade aqui rescisória de é uma um- omissão é muito maior do que de uma competição. E eu estou falando só porque minhas sentenças foram enormes. E o outro menino. Não, esse aí é de fato. Não é esse. Não. Do site. Mas lá no site, né? Entendeu, A pessoa tem que ser, como dizia o velho Celso Barbi, conciso e preciso. Conciso e preciso não quer dizer que seja omisso, né? É. Então vamos lá. Né? Doutora Denise, Você não faz isso. Depois ele passa, doutor Rogério passa para... Mas ela está me dizendo aqui que não tem jeito, que tem que voltar tudo. A gente não quer nenhum. tem que saber agora, é porque isso... Falar demais. É o 15. Não, mas É o número 15. Está até na emenda. o tema está na emenda? É o 15. O tema está na emenda? É o 15. 10.676. A 10.676. bandeira de contagem tem um disco em latim que é assim, per populo hominis potestas Será publicado. Deo. Algum registro? O Alguma... poder de síntese do povo. Os aniversários. Todo poder Eu vem de perguntando Deus quando está na frente. e é exercido através do povo. Mas Então vamos registrar os aniversários do a bandeira de excelentíssimo juiz Helder Vasconcelos Guimarães, que e do povo inglês, né? aniversariou no dia 4/2 e não nos convidou. O povo inglês pegou a Pobre. Desejamos ao doutor Helder muitas felicidades. Quem manda no mundo são os pragmáticos. E a ele e a toda a família, muita saúde, tudo de bom e muita luz. E com a adesão do Ministério Público do Trabalho. E também ao excelentíssimo desembargador Milton Vasques Tibal de Almeida, que aniversariou no dia 15/2 de 2017 e também não nos convidou. Ele não convidou. A quem nós abraçamos. Aquário. Alguém chamou? Não, que o Milton está de férias, por isso que ele não convidou. Hein? O Milton está em férias. Ele está de férias. Então nós mandaremos ofício Será que ele está no exterior? para o desembargador Aí não, porque Milton Tereza, e o Helder nós abraçamos pessoalmente. Não é isso? Com a adesão do Ministério Público do Trabalho. Eu vou viajar só Nada mais havendo. Com 2. Ele está preocupadíssimo. Não, Tem mais? Se tiver mais, não, na segunda STI são só 2. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos a paciência do senhor deputado presidente.